18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6h01. Você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7. Eu, você e ela, Karine Leão. Tamo junto, Carlão. Até às 7 da noite. Bora. Aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais. No @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Olha, pra você que nos acompanha ao vivo, hein? Você pode participar, inclusive interagir com a gente aqui no programa 18 horas, diretamente no programa 18 horas. Sua participação é importante. Mande aí a sua mensagem, mande o seu toque, o seu alô pelo WhatsApp, que é o 994-887592. Não é isso, Karine Leão? Exatamente, Carlão. Queremos saber a sua opinião. Sim. O que você pensa, o que você acha a respeito das nossas reportagens, dos assuntos abordados aqui no 18 horas. E hoje, a primeira pessoa que participar pelo WhatsApp leva um par de ingressos para o cinema do grupo UCI. Exatamente, participa. E presta atenção, hoje também a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de ingressos para o show do grupo Catedral, que acontece sexta-feira, Carlão, dia 8, lá no Teatro Manauara, gente, ok? Então, esse show é para quem parar aqui ao vivo, gente. Tem que parar aqui na porta da Mix para levar. E o cinema é para quem participar pelo WhatsApp. Nós estamos esperando então a sua participação no 994887592. Manda aí o seu alô para nós aqui no 18 horas. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Paciente com câncer tem um tratamento interrompido por falta de medicação em hospital do governo do Amazonas. Greve dos servidores da Receita Federal no Amazonas preocupa representantes do Polo Industrial de Manaus. Vamos saber como foi a primeira noite do Sou Manaus, passo a passo, em detalhes. Agora 6h02. Você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos juntos com você, hein? Até às 7 da noite, no ar agora em mais uma edição do programa 18 horas, com os destaques do dia, os destaques desta quarta. Dia 6 de setembro de 2023, no ar. 18 horas. Olha aí, hein? O governo do Amazonas continua negligenciando, pisando na bola com a saúde pública. Pacientes em tratamento de câncer no estado é obrigado a paralisar as sessões de quimioterapia por falta de medicação no SECOM, Karine. Carlão, essa é a realidade da saúde pública do estado do Amazonas, Carlão. E de acordo com essa denúncia, não há previsão para que o paciente volte ao tratamento. E a gente sabe que, nesse caso, o que pode agravar e muito o quadro do paciente. Vamos acompanhar melhor a respeito desse assunto agora com Odinei Araújo. Pacientes do SECOM, Hospital do Governo do Amazonas, especializado no tratamento de câncer e que precisam da medicação pembrolizumab para fazer a quimioterapia, estão com o tratamento paralisado. É que a medicação está em falta na farmácia do SECOM e não há sequer previsão de quando será comprada pelo governo do estado. É o caso de Eduardo Freire, de 48 anos, que em outubro do ano passado descobriu a doença. Ele fez 2 cirurgias e tem que fazer 6 sessões de quimioterapia, mas até agora só conseguiu fazer 2. Na terceira sessão, foi informado que a medicação da químio estava em falta e que o tratamento seria paralisado. Eles falaram que não tinha esse remédio que estava em falta. Aí, quando foi ontem, a minha filha ligou novamente lá para a farmácia, lá do SECOM, e informaram a ela que esse remédio não tem nem previsão para chegar. E como esse meu câncer, ele é bastante agressivo. Fiz as 2 cirurgias do meu rosto e do meu pescoço, e a doutora falou, essa química que você vai fazer é justamente para evitar que esse câncer se espalhe no seu corpo. Há 6 meses, Eduardo perdeu a esposa para o mesmo tipo de câncer. Ele teme que a falta da medicação comprometa a sua saúde a ponto de não conseguir reverter a doença. E segundo Eduardo, ele não é o único nessa situação. Mas toda semana eu estou no SECOM, eu vejo como é a agonia do pessoal que está lá. E pelo que eu faço é eles liberarem, né, esse remédio, porque
esse tipo de remédio, né? O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber qual a previsão de comprar a medicação da quimioterapia, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, a suspensão do tratamento contra o câncer por falta de quimioterapia é, no mínimo, um absurdo e mostra o quanto o atual governo despreza a saúde pública. Isso pode agravar, gente, o quadro com o avanço da doença e levar o paciente à morte. A gente sabe disso. É uma crueldade tirar a esperança não só desse paciente, mas de quem precisa da saúde pública do estado do Amazonas, de quem depende do estado para um tratamento de quimioterapia, né, Carlão? Karine, e esse, infelizmente, não é o único caso. A produção do 18 Horas recebe inúmeras denúncias semanalmente. Vale lembrar que a lei determina que o tratamento contra o câncer deve começar até 60 dias depois do diagnóstico. Mas muitos pacientes aqui no Amazonas precisam esperar muito tempo. Os exames podem levar até 6 meses, tempo em que a doença pode chegar a um estágio irreversível. E quando se começa o tratamento com a quimioterapia, não pode haver interrupções. A gente sabe disso, Carlão, e vai aqui a nossa solidariedade ao paciente e seus familiares. O que nos compete aqui no 18 Horas é denunciar, cobrar das autoridades que os pacientes tenham um tratamento digno. E vamos continuar cobrando sempre que a saúde pública não for levar a sério. Agora são 6h07, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas. Olha só, a greve de servidores da Receita Federal no Amazonas preocupa representantes da indústria que temem a falta de insumos para a produção do polo industrial de Manaus, Karine. Então, Carlão, a greve começou na terça-feira e no primeiro dia de fiscalização no terminal de cargas do aeroporto e nos portos de Manaus não foi comprometida, tá? Isso de acordo com as empresas. Vamos aos detalhes com a Odinei Araújo. A greve por tempo indeterminado dos servidores públicos da Receita Federal no Amazonas, que começou nessa terça-feira, é para tentar pressionar o governo a cumprir um acordo salarial firmado há 7 anos, ainda no governo Temer. A paralisação das atividades segue decisão nacional da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, realizada em agosto e que inclui ações como a Operação Padrão, que é a vistoria detalhada das cargas, causando, consequentemente, atraso de até uma semana na logística das mercadorias. Em operação normal, o prazo para liberar alguns produtos é de pelo menos 24 horas. No primeiro dia de greve, a fiscalização no superterminal e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foi normal. O CIEAM, Centro das Indústrias do Amazonas, também informou que o primeiro dia de paralisação não afetou o polo industrial de Manaus, mas ainda há preocupação, uma vez que a tendência é que nos próximos dias comecem a acumular as declarações. De acordo com o presidente executivo do CIEAM, Lúcio Moraes, isso poderia parar a produção em um momento de maior pico. Iniciando no mês de setembro, onde o pico da produção está em alto nível, nós temos aí mais 2-3 meses de produção e qualquer paralisação, qualquer movimento que prejudique a linha de produção do polo industrial de Manaus é altamente prejudicial. Mandar funcionários para casa, parar o polo industrial é tudo que não se quer, de acordo com o presidente da FIEAM, Federação da Indústria do Amazonas, Antônio Silva. É uma notícia que recebemos com temor e preocupação. Os impactos de uma greve dos fiscais no atual momento tende a ter consequências altamente prejudiciais para a atividade econômica. O momento é de atividade em tendência relativamente estável, contudo ainda muito suscetível às ações externas que possam afetar a economia. Entendemos que o entendimento com o fisco deve ser mantido harmoniosamente. Entendemos a preocupação deles e não vou dizer que somos contra, não. Acho que as reivindicações, elas são realmente factíveis.
Mas não é apenas a indústria que está preocupada com a greve dos servidores da Receita Federal. O comércio também tem receio de desabastecimento com a paralisação dos fiscais. O vice-presidente da CDLM, Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Antônio Kizem, teme que a greve dos servidores da Receita resulte em aumento no preço dos produtos. Uma carga que Canal Verde, que demorava 2 dias, 3 dias, pode levar uma semana, 15 dias, 30 dias. Isso gera custos diretos, porque a partir do momento que a carga não é liberada, os terminais que guardam, seja infraero, seja os portos, e os portos independentes, você paga por armazenagem. Então uma carga vai onerar o custo dela, o que vai ser repassado, infelizmente, diretamente para o comércio e para o consumidor. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h11. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo. Bom te ver, Cadu. Fala, Cadu. Então, muito boa noite. O presidente Lula faz hoje um pronunciamento à nação. O que ele vai dizer, Cadu? A gente sabe? Adianta pra gente essa informação. Boa noite. Som, Cadu. Estamos sem seu áudio, Cadu. Liga aí o microfone, queridão. Agora sim? Agora sim. Agora foi. Esse fone, alguém passou aqui e desligou, um senhorzinho. Gente, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, minha querida Karine. Boa noite, amigos do programa 18 horas. Karine, o Palácio do Planalto não divulgou oficialmente o teor do discurso do presidente Lula de logo mais, às 8h30 da noite, na meiuca ali do Jornal Nacional. A Secretaria de Comunicação está fazendo mistério, guardando o texto a 7 chaves, mas vamos aguardar e conferir porque é daqui a pouco, né? Mas o que se sabe, Karine, é que o pronunciamento em cadeia nacional de logo mais vai ter aproximadamente 8 minutos. O presidente Lula deve começar falando sobre a pacificação do país e o resgate das cores verde e amarela. A gente sabe que a nossa bandeira nacional nos últimos anos foi sequestrada pelo bolsonarismo e virou coloração política. A gente lembra que como foram os últimos 7 de setembro aqui em Brasília, em São Paulo também, no Rio de Janeiro, com muita hostilidade, com discursos de ódio do ex-presidente Bolsonaro, principalmente em ataque à democracia, em ataque na época ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, enfim. Essa salada que a gente é difícil até de lembrar. E Lula deve falar também sobre assuntos que estão em alta no governo dele. Entre eles, a preservação das florestas e o Fundo Amazônico, porque o meio ambiente agora é um tema de soberania nacional. O Brasil de volta ao cenário político internacional, é o segundo ponto que ele deve falar. Inclusive, amanhã ele viaja para a capital da Índia, Nova Delhi, para o evento do G20. E também ele deve falar sobre crescimento econômico, as principais medidas adotadas pelo governo, entre elas o PAC e aquelas medidas que tiveram aprovação do Congresso Nacional, como o arcabouço fiscal e agora o desenrola. Então esses assuntos foram ventilados por algumas fontes que eu apurei, Karine. Amanhã vai ser um dia muito importante, viu? O governo Lula está tratando esse 7 de setembro como uma virada de página. A ideia principal seria despolitizar e também tirar as ideologias que cercam o 7 de setembro e preservar apenas o sentimento de amor à nossa pátria. Amanhã vai ter o desfile na esplanada dos ministérios, Karine, com um fortíssimo esquema de segurança montado pela Polícia Militar. A Força Nacional, de última hora, foi acionada para prestar apoio na segurança do evento, no entorno, da esplanada dos ministérios. Esse pedido de inclusão da Força Nacional foi feito pelo governo do Distrito Federal, que foi alertado pela ABIN sobre vídeos nas redes sociais, conteúdos com ameaças de atos de vandalismo durante o feriado nacional aqui em Brasília. Então a intenção desses grupos, na verdade, é amedrontar as pessoas, esvaziar as arquibancadas, mas creio que vai ser um evento bastante cheio, viu? 7 de setembro é sempre uma festa, a gente precisa continuar tratando o 7 de setembro como uma festa.
Nós perdemos o contato com o Cadu de Brasília, ele está nos passando... Oi. Então, você está de volta, passando os detalhes sobre como deve ser amanhã, os 7 de setembro aí em Brasília. Então, eu estava falando sobre esses grupos aí que estão fazendo ameaças nas redes sociais e que já foram detectados pela ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Tudo isso já foi passado. Travou novamente. Nós estamos conversando com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, que fala de toda a expectativa para este 7 de setembro com o atual governo Lula. Depois de passados aí a fase de Bolsonaro, todo 7 de setembro sendo comemorado de uma forma mais, digamos assim, acalorada, com as cores da bandeira, e esse ano vai ser uma coisa, assim, uma retomada, né, dos valores diferenciados pelo governo Lula, não é isso, Cadu? Exatamente. Para a gente imaginar como é que vai ser, né? Vai ser um novo tema, né? Uma nova temática que vai ser trabalhada por esse novo governo, né? Vai tentar tirar a coloração política, toda aquela hostilidade, aquele patriotismo exacerbado, aquele patriotismo político que perseverou nos últimos 4 anos. Antes de devolver para vocês, nossa conexão está um pouco difícil, né, Karime? Uma última informação. Tem a ver também com essa questão do 7 de setembro, viu? O Palácio do Planalto deve anunciar oficialmente nas próximas horas a reforma ministerial, com a entrada dos 2 partidos ex-bolsonaristas. No caso, o Republicanos vai ficar com o Ministério de Portos e Aeroportos, quem assume vai ser o deputado federal Silvio Costa Filho, e o Partido Progressistas vai ficar com o Ministério do Esporte. E quem vai sentar na cadeira é o... Oi, querida. Oi, você tá me ouvindo? Eu que não tô ouvindo vocês, mas vou continuar daqui, tá? O Partido Progressista vai ficar com o Ministério do Esporte. E quem senta nessa cadeira vai ser o deputado e líder do PP na Câmara, o deputado André Fufuca, do estado do Maranhão. E assim, Karime, o presidente Lula finaliza as indicações, ele segue viagem para Nova Delhi, ele vai participar do desfile de 7 de setembro, depois ele embarca, mas antes de viajar, ele deixou essas 2 indicações, mas aí ele deixa aí uma grande bagunça embaixo do tapete. Na dança das cadeiras, quem sai aí é Ana Moser, né? Apesar dos protestos dos servidores, dos atletas, inclusive, fizeram uma carta de apoio a Ana Moser, e uma carta enviada ao governo federal, ao presidente Lula, de apoio a Ana Moser. Ela se reuniu hoje à tarde, ela disse que não aceita o cargo de coordenadora do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e ela não aceitou esse arranjo, né, feito pelo presidente Lula, e agora ela está desembarcando do governo atual. Karime, Carlão. Oi, Cadu, você está ouvindo a gente aí? Estou te ouvindo, Carlão. Karime, então pode fazer a pergunta aí, Karime. Então, o ministro Dias Toffoli, ele anulou provas contra Lula e diz que a prisão foi uma armação. Explica pra gente mais a respeito do assunto. Olha aí. Karime, hoje o país ficou em estado de alerta com essa notícia, né? O ministro do STF, o Dias Toffoli, coincidentemente, às vésperas do 7 de setembro, a tal virada de página que a gente acabou de falar, né? Ele anuncia uma decisão que coloca a pá de cal na Operação Lava Jato. Ele anulou todas as provas obtidas no acordo de leniência da construtora Odebrecht, um dos principais alvos, né, da Operação Lava Jato. Quem acompanhou essa operação sabe que a Odebrecht operava com um sofisticadíssimo sistema de propina que regou aí caixas principalmente de políticos que foram presos mais tarde por corrupção. E na época, o então ex-presidente Lula ficou preso por mais de 500 dias no âmbito dessa investigação. No despacho, Karime, o ministro Dias Toffoli disse o seguinte: sem medo, abre aspas, tá? Sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. O ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Fecha aspas. E o ministro Dias Toffoli finaliza dizendo que a prisão de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país e uma armação fruto de um projeto de poder determinados por agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado.
Aí, essa decisão, o Karime e Carlão, joga, digamos assim, o cadáver da Lava Jato no barranco, mas não enterra o corpo. E aí fica daquele jeito. E agora, como é que vai ser? O dinheiro que foi recuperado pelo Ministério Público Federal vai ser devolvido às empresas investigadas? E os presos dessa operação vão ser inocentados e indenizados? Enfim, é uma série de questões que a gente faz a partir de agora. A decisão do ministro Toffoli, ela não resolve. Ela simplesmente piora e embaralha ainda mais a situação da Lava Jato, que já estava complicada, né? Então, há um debate muito grande em torno, no dia de hoje, passamos o dia falando sobre esse assunto, porque o ministro, ele simplesmente não define a situação, ele piora, coloca a situação da Lava Jato, que é muito complexa, torna ela ainda mais complicada. E o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, a reboque, tomou uma série de outras decisões. Primeiro, ele disse que a decisão de Toffoli é um resgate histórico em favor de Lula, claro. E depois ele determinou que a Polícia Federal investigue os agentes públicos que atuaram nas investigações da Lava Jato. E a Advocacia Geral da União também vai criar uma força-tarefa para investigar os bastidores da Lava Jato. Senhores, a gente pensa que já viu de tudo, mas a gente conclui que não viu nada, né? Porque como é que pode? A Lava Jato durou alguns anos, né? E tudo isso vai ser jogado fora? Eu acho que não dá para jogar tudo fora. Eu acho que é preciso reavaliar. Eu posso até concordar com essa tese de reavaliação, mas de jogar fora toda a operação, isso daí não pode acontecer, porque teve corrupção sim, e algumas coisas têm que ser revisadas sim. Carlão e Karime. Ricardo, olha só, ontem a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória do Desenrola Brasil, impondo inclusive limites para o crédito rotativo do cartão de crédito. Como atuou a bancada do Amazonas nessa votação, Cadu? Carlão, ontem a votação da MP do Desenrola foi simbólica, viu? Ou seja, rolou nos bastidores um acordo entre os partidos para aprovar essa medida provisória, que é do governo, né? Justamente para que os votos dos parlamentares não fossem computados. Por quê? Porque o Desenrola é um programa que tá dando certo, viu, Carlão? Tem muita gente aí, Brasil afora, conseguindo negociar suas dívidas e tirar o nome do Serasa. Realmente tá batendo até um recorde. Tinha muita gente mesmo pendurada no Serasa e tá conseguindo o apoio dos bancos para fazer renegociação. Isso colocou muito deputado da oposição e do Centrão contra a parede, principalmente aqueles que se elegeram dentro da base da direita conservadora, criticando o PT, criticando Lula, criticando Dilma, enfim. E para evitar a reação dos eleitores ao apoio dessa turma ao Desenrola, que é um projeto do governo Lula, a votação foi simbólica e então a medida provisória foi aprovada. Por isso, Karime e Carlão, a gente não tem como saber como é que votou a bancada do Amazonas na votação de ontem à noite, mas a gente tem uma pista, viu? Na segunda-feira, anteontem, foi aprovada a urgência de votação da medida provisória. E essa votação foi nominal, ou seja, está lá no sistema da Câmara, e apenas 3 deputados do Amazonas votaram a urgência. Votaram sim pela urgência. No caso, Átila Lins e Sidney Leite, ambos do PSD, e Saulo Viana, do Partido União Brasil. Como eu disse, os 3 aí votaram sim. E o restante? O restante não registrou voto. Simples assim. Como era segunda-feira, eles podem até justificar que preferiram ficar em Manaus, ficar em suas bases, mas eles poderiam ter votado pelo celular. Então, na verdade, no frigir dos ovos aí, eles não votaram por medo de se indispor com os eleitores, né? Antes de encerrar, Carlão e Karime, a Polícia Federal vai encaminhar 241 novos agentes e delegados federais que se formaram agora essa semana para as bases da Amazônia Legal, inclusive Manaus, Tabatinga, Base Anzol e outras unidades aí no estado do Amazonas. Esses policiais vão passar por uma experiência, um período aí no meio da Amazônia, combatendo os crimes ligados à Amazônia, contrabando, narcotráfico, a questão crimes ambientais, enfim. E depois desse período de experiência, eles vão ser redistribuídos para o resto do país. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau.
Abraço, gente. Tchau, Abraço. tchau. Até amanhã. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, é o primeiro dia do Sou Manaus Passo a Passo 2023. Foi um sucesso constatado, inclusive, por nós aqui no 18 horas. Cerca de 150 mil pessoas, segundo a prefeitura, passaram pelos palcos, curtiram, né, os palcos que foram montados na área central da cidade. O destaque foi para o show, é claro, do DJ Carimilhão, que foi David Guetta. Inesquecível, Carlão. David Guetta abriu o show com um grande sucesso, I'm Good, que acumula aí 1 bilhão de streams lá no Spotify. Além desse hit, David Guetta também apresentou o seu setlist, Baby Don't Hurt Me, Sexy Beat, que produziu em parceria com a Loki. Foi legal, hein, Karime? Apresentou também Sweatex, um duo com o Snoop Dogg, e a faixa viral foi Titanium, que foi acompanhada inclusive de fogos e artifícios vermelhos ao fundo. O público foi ao delírio, foi uma festa bacana, vibrante, brilhante, com doses intensas aí de batidas eletrônicas, e fechou o primeiro dia do festival assim, no clima lá em cima, cara. Exato, e antes teve shows dos sertanejos Zé Felipe, Murilo Ruf, do roqueiro Humberto James, ex-engenheiro do Havaí. Bom, teve muita coisa, muito show, foi maravilhoso. Brega, sofrência, teve tudo. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou tudo e traz pra gente os detalhes desse primeiro dia do Sou Manaus Passo a Passo 2023. Nathalie. Antes de ver a grande estrela subir ao palco do Sou Manaus Passo a Passo 2023, o público contou com diversas atrações locais e nacionais que embalaram a festa, que foi até a madrugada. Um dos primeiros a chegar no festival foi o estudante Orion Smith, que estava desde as 2 da tarde na frente do palco, esperando a grande atração internacional, o DJ francês David Guetta. Desde criança ouvindo as músicas dele dos anos 2000 e eu não esperava ver ele hoje. Primeira vez e acho que é uma chance única. Animado com a atração internacional, o coreógrafo Rafael Costa afirmou que o Sou Manaus é uma oportunidade única. A expectativa é grande, né? Cresci assistindo, escutando o David Guetta, então ver o homem, o mito aqui em Manaus tá sendo uma expectativa bem grande mesmo. E para quem não foi neste primeiro dia de evento, o superfã do Sou Manaus, o Rafael, deixou um recado. Quem não tá vindo agora nesse primeiro dia, vem nos próximos, cara, é muita tecnologia. Tem um túnel de LED ali, ó, sensacional, onde você pode tirar foto, fazer vídeo, seu TikTok, tudo que você quiser, cara, tá super legal, tá sensacional. Figurinha carimbada no cenário sertanejo pop, o cantor Zé Felipe, acompanhado da esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, também agitaram o público manauara. Vim pra cá sempre é muito bom, né? A gente sempre é muito bem recebido. Eu só quero agradecer a Prefeitura de Manaus, a toda a galera que tá no show. Tenho certeza que a gente vai passar uma noite incrível juntos. Um dos pontos altos da primeira noite foi a queima de fogos, as luzes da alegoria do palco Guardião da Amazônia e a apresentação de 12 paraquedistas que antecederam o grande show da noite. O diretor-presidente da Manaus CUT, Oswaldo Cardoso, comemorou o sucesso do primeiro dia do evento. Sucesso absoluto, sucesso de organização, de conforto, de tranquilidade. Todo o planejamento da Prefeitura de Manaus saiu passo a passo, como a gente queria, e o Sou Manaus é o maior de todos os tempos. Lembrando que o Sou Manaus Passo a Passo 2023 começou nesta terça-feira e segue até a quinta-feira, dia 7 de setembro, trazendo uma verdadeira imersão à cultura. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h28, como ouvimos aí na reportagem de Nathalie Moraes, a festa continua, Karime, não acabou, e hoje é dia de pagode, samba, funk e pop. Hoje também é dia de Zeca Pagodinho, show de bola no Sou Manaus Passo a Passo, hein, Karine? Exato, Carlão, e quem está lá ao vivo é o nosso repórter André Meirelles. Conversa com a gente agora, André. Muito boa noite, André. Então, o que está rolando, o que está acontecendo nesse momento aí no Passo a Passo? Conta pra gente.
Muito boa noite, Karime e Carlão, a todos os ouvintes aqui da 100.7, programa 18 horas, isso mesmo. Som Manaus 2023, passo a passo, ele continua nesta quarta-feira, hoje é dia 6 de setembro, e hoje tem a atração Zeca Pagodinho, Marina Sena, Lobão e Biquíni Cavadão, entre as atrações deste segundo dia, né? Ainda tem, o festival ainda conta com shows de artistas locais, e hoje tem também, né, DJ Kevin Cris, que vai tocar também muito funk aqui no palco Guardião da Amazônia. E também eu tô aqui com alguém que já tá na expectativa de hoje, né? A Sirlene, né? Veio lá do bairro Alvorada. Qual é a expectativa para esse show de hoje? Eu acredito que a organização está sendo perfeita, a cultura em Manaus está crescendo bastante, a população está sendo bem participativa. Eu acredito que Manaus está no topo de cultura, que é maravilhoso. Os espetáculos vão ser sensacionais. Agora fala aqui para os ouvintes que ainda não vieram, que estão com dúvida para vir. Como é que você chegou aqui? Foi ruim o trânsito? Como é que está a situação no local? O local está tranquilo, com muito policiamento, segurança total, muitas informações, tem muitos guardas dando orientações de como chegar e toda a segurança total. Pode vir. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha amiga Iris Neia e com a professora Felisberto. Iris Neia, vamos lá. Tem uma professora aqui também. Iris Neia, qual a expectativa para o show? Veio da onde? Que bairro? Eu vim do Alvorada também e a minha expectativa é que ontem já fui surpreendida. Veio ontem? Sim, ontem foi maravilhoso. O que achou de ontem primeiro? Nossa, maravilhoso, né? Esplêndido. E a cidade, fora isso, que a cidade está instagramável, né? Tá linda. Então, minha expectativa hoje é que supere e que eu nunca tinha vindo por medo. E hoje eu estou muito feliz vendo o policiamento e toda essa proteção que está acontecendo em meio a essa festa toda no Som Manaus. Eu sei que vocês vieram ver todos os artistas, mas tem algum aí, por exemplo, Zeca Pagodinho, Kevin... Zeca Pagodinho, né? Tradicional, samba mesmo, de raiz, e é isso que a gente vem curtir. E a professora aqui, qual é o nome dela? Ela tá correndo aqui, os alunos vão saber que você tava aqui, hein? Qual o seu nome? Felisbela. Qual é a expectativa para hoje? Muito som, boa música, né? E desde ontem a valorização dos artistas locais. Ontem nós tivemos no show de comédia, no Teatro da Instalação, muito bom. E é isso aí, valorização da cultura. E vamos aproveitar a noite. Eu só vou no Zeca Pagodinho e vamos curtir aí o samba. Já veio ontem? Sim. O que você observou aqui na atração que mais te chamou a atenção por aqui? Policiamento, segurança total e... Legal. Palco, música, som, segurança, transporte, trânsito. Sim, a segurança total, transporte, e a população vem curtir aí, desestressar um pouco, como uma boa professora estressada, a gente vai desestressando aí no passo a passo. Né? Ok, muito obrigado. Olha aqui, a professora aí tá aqui também, Karine. Todas são professoras. Olha, todas as três aqui são professoras. Karine e Carlão vieram curtir aqui, os alunos estão descobrindo, né, que elas vieram para cá curtir o Som Manaus, mas é isso aí. Nesse calor manauara que a gente está tendo nesse momento aqui, tá bastante calor aqui, a gente está em Manaus, né? Mas as pessoas estão curtindo bastante. Ainda hoje tem várias atrações aqui, são 3 palcos que foram montados para receber as atrações musicais. Tem outros palcos montados que é para gastronomia, para apresentações infantis, mas os 3 palcos principais são para apresentações de artistas, principalmente artistas nacionais e, claro, e valorizando também os artistas locais que vão tocar ainda nesta hoje é quarta-feira, dia 6, né? Isso, tem Zeca Pagodinho, que vai tocar daqui a pouco, vai tocar daqui a pouco, 7h30 da noite, 9h40 tem Marina Sena e meia-noite, que é no palco ainda, Guardião da Amazônia, tem o Kevin Cris, que é uma atração nacional, um funkeiro aí que vai tocar aí. E já no palco Amazônia tem 7h40 da noite o Lobão, que é uma atração nacional, outra atração nacional que vai tocar 10h40 da noite, também no palco Amazônia, é o Biquíni Cavadão. Karine, Carlão. Programação muito boa para o maravilhosa. Muito obrigada, André, pelas informações. Até já. Valeu, André. 6h33, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Para você que está se preparando aí para curtir essa noite lá no Som Manaus, essa noite de quarta-feira, é bom, hein? Conferir o tempo e a temperatura para hoje, para essa noite com ela, Karine Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, o calor segue na noite desta quarta-feira, tá? A previsão é de que gira em torno dos 37 graus e a umidade relativa do ar fica entre 33% e 87%. Lembrando que hoje Manaus registra a temperatura mais alta do ano. Foi hoje, quarta-feira. Chegou a 38 graus por volta das 3 da tarde. Isso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E esse é o segundo recorde em menos de uma semana. No sábado agora, dia 2, os termômetros da capital amazonense chegaram a 37,8 graus. Tá quente, hein? 6h34, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, o Rio Negro baixou mais 20 centímetros em apenas 24 horas. De ontem para hoje foi a maior baixa neste ano. O nível do Rio Negro baixou 92 centímetros só nesses 6 primeiros meses de setembro. Esses 3 primeiros meses até setembro, né? Na manhã de hoje, a marca no Porto de Manaus era de 22 metros e 65 centímetros acima do nível do mar. Mix. Carlão, e não é só aqui em Manaus que está esse calor, não, tá? Escuta essa. Ondas de calor escaldantes foram registradas na Europa, Estados Unidos e Ásia, com grandes incêndios florestais, inclusive no Canadá, além de secas extremas nos Estados Unidos. Karime, esse foi o cenário dos meses de junho a agosto deste ano, que registrou o período mais quente do planeta Terra, desde o início dos registros lá em 1940, nos idos. A informação é do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, a União Europeia, divulgada hoje, inclusive, da União Europeia, esse centro. Segundo os dados, a temperatura média global durante o verão do hemisfério foi no verão do hemisfério norte, né? Ficou em 0,66 graus acima da média de 1990 a 2020. Enquanto isso, aqui no Amazonas segue o período de forte calor, Carlão, e baixa umidade. Para a gente ter uma ideia, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só nos primeiros 5 dias de setembro foram registrados mais de 1.000 focos de queimadas no sul do estado. Olha, e entre os municípios com mais focos de incêndio são Novo Aripuanã, Apuí, Humaitá, Manicoré e também Lábrea. Em menos de uma semana já foram registradas mais de 2.500 queimadas, que dá aí uma média de 519 casos por dia. No sul do estado, esses números representam 54% das ocorrências. E tem uma questão séria, e os prefeitos do interior do Amazonas reclamam da falta de assistência dos órgãos estaduais e federais no combate às queimadas. Vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto agora com André Meirelles. Municípios do interior reclamam da falta de assistência dos órgãos estaduais e federais no combate às queimadas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, afirma que pede apoio ao governo para municípios tomados pelas chamas. A presidente do Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Jane Crespo, assegura que até agora não houve repasse de recursos do Estado para ajuda no combate aos incêndios. O secretário municipal de Meio Ambiente de Manaquiri, Evanaldo Nascimento, disse que nos últimos dias a quantidade de chamados para controle de queimadas cresceu, mas com recursos limitados, o município tem conseguido agir mais rapidamente apenas na área urbana. Em Manaus, capital do Amazonas, a situação é semelhante. Várias ocorrências de incêndios, através de vídeos, têm sido compartilhadas nas redes sociais. Na tarde desta terça-feira, um incêndio em uma lixeira assustou os manauaras no bairro Mauazinho, zona leste da capital, pela proporção das chamas e fumaças. 2 incêndios de meia proporção foram registrados somente nesta terça-feira de feriado, sendo que o primeiro foi na Avenida André Araújo, no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, quando uma área de vegetação foi tomada pelas chamas. Conforme o governo do estado, uma operação para conter os focos está sendo realizada no estado. É a Operação Aceiro 2023. Com início no dia 12 de julho, o plano de operação prevê a realização de 4 fases operacionais nos 5 municípios que integram a região do sul do Amazonas, conhecida como Arco do Fogo.
A missão continuará até o mês de novembro. A segunda fase, com 224 focos de incêndios, foram combatidas nos municípios de Humaitá, Alábrea, Boca do Acre, Manicoré e Apuí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dados correspondem à somatória das fases 1 e 2 da missão. Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Marcos Astrini, mesmo com operações já sendo feitas, muitas outras ações precisam ser realizadas. Tudo que está acontecendo nessa área de meio ambiente, as mudanças climáticas, elas demandam uma urgência de ações que a gente nunca viu. A gente proteger as áreas que são de uso coletivo, as áreas indígenas, as unidades de conservação, a gente precisa retomar a capacidade de fiscalização no Brasil. Essa fiscalização foi sabotada durante os últimos anos. A gente precisa contratar novos fiscais. Nós precisamos colocar uma economia, principalmente nas áreas de desmatamento, que substitui a economia gerada pelo crime. Tudo isso leva tempo, tudo isso precisa de dinheiro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 40 minutos. E atenção, hein? O calor intenso do verão amazônico é um grande estímulo para você aproveitar aí, tirar uma folga e ir se refrescar nos flutuantes igarapés aqui da cidade e em torno. Só que além de protetor solar, cuidados para evitar afogamento são essenciais, hein, Karime? Então, Carlão, o assunto é sério porque de janeiro a junho deste ano, 55 mortes por afogamento foram registradas aqui no estado. E a repórter Nathalie Moraes conversou com o comandante do pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros, Tenente Araújo, e traz pra gente orientações sobre o assunto. O calor intenso dos últimos dias é um grande estímulo para aproveitar o feriado e se refrescar em flutuantes, igarapés e piscinas. Mas além do protetor solar, cuidados para evitar afogamentos são essenciais. O comandante do pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros, o Tenente Araújo, fez um alerta para evitar acidentes. É muito importante ter atenção com a profundidade dos rios e com as crianças nesses locais. A nossa orientação é que nesse feriado, você que pretende frequentar algum balneário, ou passeio de lancha, ou passeio turístico, que redobre a atenção, principalmente se você estiver com crianças, né? Verifique a profundidade aonde a sua criança está tomando banho, se ela é ideal para o tamanho da sua criança. Ao trafegar de lancha, verifique se há disponibilidade de coletes, se esses coletes estão no tamanho ideal e se a lancha não está com superlotação. Além disso, outra recomendação do Corpo de Bombeiros é priorizar balneários com salva-vidas. Caso alguém se afogue, haverá um profissional capacitado para realizar o procedimento de reanimação. Outro ponto importante é o uso de bebidas alcoólicas, já que na hora da emergência, a embriaguez atrapalha a tomada de decisões por quem está se afogando ou por quem pode chamar o socorro. Nós recomendamos também que, principalmente, os responsáveis por essas crianças não se excedam na bebida para que isso não contribua para um acidente aquático. E desejamos também uma boa diversão, um bom feriado a todos. Em caso de acidentes, tentar prestar ajuda sem preparo pode ser um risco a mais. Por isso, o ideal é buscar por guarda-vidas e acionar imediatamente o socorro especializado com o Corpo de Bombeiros através do 193 ou ligando para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, através do 192. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 43 minutinhos, valendo a sua participação conosco aqui pelo WhatsApp, em 994887592 é o telefone para você participar, hein? Exatamente, Carlão. E quem participou pelo WhatsApp aqui do 18 horas e ganhou um par de ingressos para o cinema do grupo UCI foi o Jorge Tavares da Compensa. Bacana. Ele comentou o seguinte: acompanho todos os dias do 18 horas, forte abraço para todos. Valeu, Jorge. Valeu, Jorge. Olha só, o Cassiano Santos de Oliveira, da Praça 14, também participou, também se apresentou aqui para nós via WhatsApp, falou sobre a falta de quimioterapia para os pacientes em tratamento de câncer no estado. Ele disse como pode parar o tratamento contra o câncer na área da saúde. É a pergunta dele. Se arrecada bem e não tem remédio, como pode acontecer isso? Belo questionamento. Cássio Santos de Oliveira, lá da Praça
14. E o Rui de Oliveira Paz, da Cidade Nova, ele comentou o seguinte: só o programa 18 horas para denunciar mesmo a saúde, esse descaso desse governo com a saúde dos amazonenses. Valeu, gente. Valeu, Rui, valeu, Cássio e valeu, Jorge Tavares. Participe também, 994887592. 18 horas. E olha só, a Avenida Constantino Nery e outras avenidas serão interditadas nesta quinta-feira. Atenção, hein? Para o desfile militar de 7 de setembro em Manaus, Karine. Exatamente. O desfile militar de 7 de setembro no Sambódromo é a partir das 8 da manhã. E vamos saber, então, como é que fica o trânsito nos arredores do Sambódromo agora com André Meirelles. O desfile militar de 7 de setembro acontece nesta quinta-feira no Sambódromo a partir das 8 horas da manhã, com programação aberta e gratuita. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, os agentes de trânsito vão desviar todo o trânsito para as avenidas de Djalma Batista, São Jorge e Mário Ipiranga. Nesta quinta-feira, as interdições começam às 4 da madrugada e permanecem até o fim do evento, previsto para encerrar às 11 da manhã. A Avenida Constantino Nery será interditada nos dois sentidos, no trecho entre a Avenida Desembargador João Machado e Rua Pará. A Avenida Pedro Teixeira, entre a Djalma Batista e Belmiro Vianês, será interditada também para o estacionamento de veículos. A Avenida Lores Cordovil será interditada entre a Avenida Constantino Nery e a Belmiros Vianês. E a Belmiros Vianês e a Alameda do Samba serão interditadas entre as avenidas Pedro Teixeira e Lores Cordovil. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana desviará todo o trânsito para as avenidas de Djalma Batista, São Jorge e Mário Ipiranga. As operações das estações Arena e São Jorge ficará suspensa até o término do evento. As linhas alimentadoras que circulam nos bairros da estação E2 irão operar até o Terminal 1, na Constantino Nery. Os motoristas que tiverem dúvidas sobre interdições, opções de desvios ou quiserem solicitar apoio em ocorrências, devem ligar para o Disque Trânsito no número 0800 092 1188. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 46 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre os assuntos dos bastidores da política local, não é, Carlão? Com ela, Cíntia Blink, depois, né, de uma noite no Soul Manaus. Já Blink, está aqui, Cíntia Blink. em nossos estúdios. E aí, Cíntia? O vice-governador Tadeu de Souza está de malas prontas para deixar o Avante, o partido do prefeito Davi Almeida. E qual deve ser o novo partido do vice-governador? Cíntia, conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, Tadeu de Souza, ele que falou que não largaria a mão de Davi Almeida, né? Vamos lembrar que foi o prefeito Davi Almeida quem colocou Tadeu de Souza para ser vice-governador do Amazonas, concorreu ali com o aval do prefeito e tudo isso, e eles têm uma história aí longa, enfim. Agora o vice-governador Tadeu de Souza dá sinais de que vai deixar o Avante, partido do prefeito Davi Almeida, e a ideia é que ele vá para o PSB. Na verdade, o que se fala nos bastidores é que isso já está certo. PSB do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de acordo com o que os bastidores estão falando, é com quem Tadeu de Souza está negociando a saída. Eu conversei com Marcelo Serafim, vereador Marcelo Serafim, e com o ex-deputado e atual secretário Serafim Correia sobre essa vinda aí de Tadeu de Souza do Avante para o PSB, mas Marcelo Serafim me disse que não teve nenhum tipo de conversa sobre isso com o vice-governador e Serafim Correia, na verdade, não me respondeu nada sobre o assunto. De qualquer maneira, essa transferência aí já é dada como certa. E o que a gente vê com isso? Qual que é o pano de fundo disso? É 2026, porque é uma movimentação de Tadeu de Souza se preparando para essas eleições futuras. Ou seja, ele pode assumir o governo e disputar a reeleição ao cargo. A gente está saindo de 2024 agora, indo para 2026. Eita. Já, tá? Bom, né? E aí, o que a gente pode dizer com isso também? É que Tadeu de Souza não tá assim tão aliado de Davi Almeida, já que ele sai do Avante e entra para um partido que está se aproximando de Wilson Lima. Karime, Carlão.
Ei, Cíntia Blink, olha só, o polêmico prefeito Peixoto, né? Que inclusive nós já demos vários assuntos sobre ele aqui. O Peixoto é prefeito de Borba, né? Parece que ele está voltando ao cargo por ordem da Justiça Federal. Exatamente, ele tentou tanto voltar, né, ao cargo. Vamos lembrar por que ele saiu? Vamos lembrar quem é o Simão Peixoto? Não sei se é inesquecível. Fight, né? Mas assim, é o prefeito que foi pro ringue com o concorrente, foi o prefeito que falou que daria uma ripada, assim como estava batendo lá na ripa, enfim, faria com a vereadora, que é enfermeira e faz oposição a ele. E ele é prefeito de Borba, mas estava afastado porque ele foi alvo de uma Operação Garrote, que investiga desvios de quase 30 milhões por meio de fraude em licitação. Ele chegou a fugir junto com a esposa, mas depois de uns dias ele foi preso. Isso fez os parlamentares da Câmara Municipal de Borba instaurarem um processo de cassação por quebra de decoro. O prefeito foi salvo porque ele tem aliados na Câmara, então ele o tempo todo ali na corda bamba, né? Assim, ser afastado, não ser afastado, perder o cargo, não perder o cargo. Mas agora o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília determinou por 5-3 o imediato retorno de Simão Peixoto ao cargo de prefeito de Borba. Então ele volta a despachar. Agora é mais uma questão aí oficiosa, né? Ou seja, oficial de o TF1 mandar para a Câmara acionar o Peixoto, e aí a gente tem por consequência Zé Pedro Graça retorna à função de vice-prefeito. Então ele conseguiu agora retornar aí ao cargo de prefeito de Borba. Karime, Carlão. E durma com barulho desse. Isso. Agora conta pra gente como é que tá essa novela. A gente pode dizer que já virou uma novela da exploração do potássio aqui no Amazonas. Pois na verdade a mina de Altazes, né, ela fica demarcada sobre a terra indígena Soares Urucurituba. Nela vive o povo Mura, que combateu a cambanagem, maior revolta popular do norte do Brasil, mas agora tem que enfrentar essa outra questão. E aí uma recente decisão da Justiça Federal derruba a licença prévia do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para a exploração de potássio no município de Altazes. Mas esse não reconhecimento aí da licença, essa derrubada da licença, não reflete o pensamento de outros envolvidos nessa questão, como, por exemplo, o IBAMA. Para o IBAMA, trata-se de um órgão de controle ambiental do governo federal, que a Justiça entende caber competência e dá o licenciamento em caso do caso em questão. O IBAMA, a Justiça entende que o IBAMA que tem que dar a licença. O IBAMA manifestou aí em um super documento com mais de 60 laudas, reconhecendo que é o IPAAM quem tem que dar quem tem competência para dar essa licença. Ou seja, é um órgão jogando para o outro, porque é uma questão delicadíssima, né? Você está mexendo ali na terra dos povos indígenas. Então, eu acho que ninguém quer ficar com essa assinatura final. E o que acabou de acontecer, né? A mais recente decisão é isso, de que a licença do IPAAM foi derrubada, não está valendo, e a gente continua com esse impasse, e é um assunto que de vez em quando volta à tona na notícia, porque, né, interessa a todos. O Wilson Lima, assim como o ex-presidente do Brasil, de quem ele foi aliado, enfim, são favoráveis à exploração do potássio em Altazes. Então, estão trabalhando para que isso aconteça, em especial o governador Wilson Lima, já que o presidente deixou de ser presidente, e a gente vê uma aproximação de Wilson Lima com Lula, já que rei morto, rei posto, aquela história, mas a gente vai continuar acompanhando para saber como desenrola essa história que tá bem... Tá complicado. É porque ninguém quer ficar com essa batata quente, tá, né? Ninguém quer ficar com essa batata quente, ninguém quer assinar no final que, ok, pode ir lá e fazer a exploração, porque é complicado. Qualquer coisa eu assino. Boa, Carol. Obrigada, Cíntia Blink. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Cíntia. Agora 6h53. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo o tempo e temperatura, hein? É pra amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para este 7 de setembro,
A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva de tarde. Ele continua prevendo chuva aí, vamos esperar. Bom, à noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 88%. Mix. 18 horas. Esporte. E o Giro do Esporte com ele, Cid Soares, já aqui com a gente. Cid, boa noite. Boa, tudo certo? Tudo. Certo. Então bora. Vou começar aqui falando daquele velho duelo entre Botafogo da Paraíba e Amazonas, que aconteceu no último domingo. 48 horas depois isso está rendendo. Bom, é que depois de vencer o jogo, o presidente do clube paraibano, Roberto Lopes Buriti, falou que matou a onça. Você até comentou isso aqui ontem na Mix. Hoje, o Wesley Couto, que é presidente da equipe amazonense, respondeu que trata essa provocação com insignificância, porque ele não vê esse tamanho todo do Botafogo perto do trabalho que o Amazonas está fazendo apenas em 4 anos. O Botafogo é praticamente um clube centenário e até agora não ganhou nada. E por fim, quem ri por último? É isso. A árbitra assistente Anne Kese Gomes, que todo mundo já ouviu falar, né? Ela passou pelo teste anual da Federação Internacional de Futebol Associado, da FIFA, ontem à noite na Vila Olímpica aqui de Manaus. Única amazonense no quadro da instituição internacional, ela está apta para concorrer à lista de convocação aí para competições mundiais até 2024. E tem mais um detalhe, Anne Kese foi convocada também para compor o trio de arbitragem na Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Ela estará no jogo Cuiabá versus América Mineiro pela 23ª rodada no dia 15 de setembro. São 10 anos trabalhando com arbitragem e agora ela chega à elite do futebol brasileiro. Fica os nossos parabéns aqui a essa grande figura. E a organização da Copa Encontro das Águas de Jiu-Jitsu, Gi e Noji, informa que hoje é o último dia das inscrições promocionais. Combates da competição acontecem sábado, agora dia 9, a partir das 9 da manhã no ginásio Bergão São Jorge, zona oeste de Manaus. E olha, os ingressos para Amazonas e Paysandu, que rola no próximo sábado, dia 9, também já estão à venda, R$40, inteira e 20 meia. Novidade é que o torcedor vai poder optar também por uma área VIP na Arena da Amazônia, também, como já falamos isso aqui ontem. O valor da área VIP é R$100 inteira e 50 meia, eu vou nessa. E a revista France Football, para encerrar, começou a divulgar hoje, né, os indicados aí ao prêmio Bola de Ouro 2023. O tradicional troféu vai coroar o melhor jogador do mundo e a melhor jogadora do mundo na temporada deste ano. A cerimônia será realizada no dia 30 de outubro. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, é o único brasileiro que concorre ao prêmio de melhor jogador. O jovem está entre os finalistas aí pelo 2º ano seguido. No ano passado terminou na 8ª posição e também pela 2ª temporada seguida o Neymar, né, sequer apareceu entre os finalistas, os 30 finalistas. Debinha concorre entre as mulheres. Messi está de volta à lista como um dos favoritos após liderar a Argentina na conquista da Copa do Mundo. Boa. Era o que eu tinha a dizer. Boa noite para vocês. Valeu. Partiu passo a passo. Passo a passo. Valeu, Cid Soares. Boa noite. Valeu, Cid. Agora 6h57, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Hoje é quarta-feira, Caio Pimenta traz pra gente, pra você, querido ouvinte, aqui do 18 horas. Nós vamos conferir agora as novidades do cinema. Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine 7 e o feriadão já está no meio de nós. Porém, nos cinemas, os lançamentos estão meio econômicos. São apenas 2. O primeiro deles é uma continuação. A Freira 2 se passa em 1956 na França. Um padre é assassinado e o mal se espalha. Vai sobrar então novamente para a irmã Irene lidar com Valak, a freira do capeta. Agora, se você tem criançada em casa, não sabe o que fazer com elas, tem uma boa pedida nos cinemas: a animação europeia A Fada do Dente. No filme, uma fada atrevida chamada Violeta se perde no mundo humano. Para voltar ao reino das fadas, ela conhece e se junta a uma garota de 12 anos e descobre o seu verdadeiro destino. É isso, eu fico por aqui desejando a todos vocês um grande feriadão com muitos filmes. E a gente se encontra na semana que vem com o detetive mais famoso do planeta. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas.
E a nossa produção acaba de apurar a mudança dos ministérios de Lula. O presidente Lula se reuniu agora à tarde com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os deputados federais André Fufuca, do PP de Maranhão, e Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. André Fufuca foi convidado para o Ministério do Esporte e Silvio Costa para o Ministério dos Portos e Aeroportos. Os dois aceitaram o convite. As nomeações e posses vão ser realizadas no retorno do presidente Lula da reunião do G20. O ministro Márcio França assumirá a nova pasta das micro e pequenas empresas. Agora 6h59, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério da Saúde informou hoje uma elevação de 6% no número de casos confirmados de Covid-19. Houve aumento na comparação entre as semanas de 30 de julho a 5 de agosto e 6 a 12 de agosto em todo o país. Segundo o Ministério, não é possível atribuir alta de casos de Covid no país à nova variante EG.5, conhecida como Eris. A alta, segundo a pasta, está dentro do esperado para a época do ano, quando aumentam os casos de infecções respiratórias. Até o momento foram notificados 4 casos da nova variante Eris no Brasil, 2 em São Paulo e 1 no Distrito e 1 no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde reforçou que a vacinação continua sendo a principal medida para prevenir casos de doença. E não custa nada seguir as medidas de prevenção e controle, como o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com vírus. Ainda vale o ditado popular: melhor prevenir do que remediar. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.